No último vídeo explicando fatores de One Piece, falamos sobre o Haki da observação. E segundo Rayleigh, em seguida, vem o Haki Busoshoku. Para isso, imagine como se você estivesse vestindo uma armadura invisível. Se sua armadura for forte, ela pode até ser usada como uma arma. O Busoshoku Haki, o Haki do armamento ou Ryo, como é conhecido no país de Wano, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar sua própria energia espiritual para emanar em essência uma armadura ao seu redor, oferecendo grandes capacidades ofensivas e defensivas. Ele é normalmente caracterizado por uma camada negra que cobre a pele e é o principal recurso para combater usuários do tipo Logia, que são imunes a ataques físicos comuns. Mas você sabe exatamente como ele funciona? Sabe quais são suas variáveis, suas técnicas? Sabe a diferença entre imbuição e emissão do Busoshoku? Vamos falar disso nesse vídeo. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês um vídeo falando sobre... Exatamente, falando sobre o Haki do armamento, explicando todas as suas técnicas, como ele funciona, o que pode ser Haki e ainda não foi confirmado na obra e tudo sobre esse Haki do armamento. Claro que o próximo vídeo vai ser para fechar os Hakis, falando sobre o Haki do Rei, então para não perder ele, se inscreve aí no canal, já deixa aquele seu like também se você gosta de conteúdo relacionado ao One Piece e cara, seja muito bem-vindo ao Chapéus de Palha. E agora, simbora para esse vídeo. Mas antes de começar rapidinho, por que você não checa os links que estão aqui na descrição? Tem o nosso Facebook que a gente está usando com mais frequência, está sendo bem divertido. Tem também o nosso Twitter, tem o nosso Facebook, nosso grupo, nossa página. Segue a gente lá, eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, vamos pro vídeo. A primeira vez que a gente vê o Haki do armamento sendo usado é no capítulo 431, intitulado Punho do Amor. E é exatamente isso que o Garp desfere na cabeça do Luffy. Naquela ocasião, os próprios Chapéus de Palha ficam espantados e não entendem como um soco poderia machucar Luffy, visto que ele é um homem borracha. Mas talvez, só talvez, essa não tenha sido realmente a primeira aparição do Busoshoku na obra. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. A primeira vez que vemos essa habilidade ser nomeada como Haki é em Amazon Lily no capítulo 516, página 7. Quando Margaret atira contra Luffy e depois afirma que é normal que suas flechas sejam tão poderosas, afinal elas estão imbuídas em Haki. Depois descobriremos que o Haki é muito comum no Novo Mundo, ao contrário do que era apresentado na Paradise, primeira metade da Grand Line, onde poucos usuários de Haki e a informação sobre ele não era muito difundida. Isso é explicado por Rayleigh quando Luffy inicia seu treinamento. E falando em treinamento, é lá em Husukaina que Luffy descobre como o Busoshoku funciona. Ele concede ao usuário um grande aumento de resistência e poder. Por esse motivo, esse é o Haki mais utilizado em combate. E o mais comum, visto várias vezes nas páginas do mangá. Uma forte concentração ou revestimento desse tipo de Haki pode ser usada para endurecer partes do corpo. Ao fazer isso, essa área fica enegrecida, tornando o usuário mais forte e mais denso. Como demonstrado com Vergo e Pika, é possível que o usuário cubra todo o seu corpo com esse Haki. Um fenômeno interessante ocorre quando dois usuários usando Haki do armamento colidem entre si. Raios negros são liberados e espalhados pelos ares a partir do ponto de impacto. Diferente do que muitas pessoas pensam, esses raios não são só liberados quando há o choque entre usuários de Haki do Rei. Isso é muito fácil de confundir porque nos poucos momentos que vimos esses raios são nos confrontos entre Luffy e Don Shinjao, Luffy e Doflamingo e Luffy e Katakuri, sendo que todos os quatro citados aqui possuem o Haki do Rei. Mas a prova de que a origem desse choque se dá pelo Haki do armamento vem nesse momento, na luta entre Sabo e Jesus Burgers, onde vemos claramente os raios negros se originando do impacto entre os dois usuários dessa técnica. E falando em impacto, se dois combatentes poderosíssimos chocarem seus Hakis do armamento avançado um contra o outro, meu Deus, que coisa linda, mas calma que eu ainda vou chegar lá e explicar do que se trata essa forma avançada de Haki. Então, já que agora vocês sabem como funciona, vamos para as técnicas básicas. Aprimoramento. A habilidade mais básica que o Busoshoku Haki concede é uma melhora de poder e resistência. Pode ser usado em uma única parte do corpo ou no corpo inteiro do usuário.
Ele também tem a capacidade de ignorar os poderes de usuários de frutas de logia, tornando seus corpos tangíveis para quem usa o Haki do armamento. No entanto, ao contrário da Kairosek, ele não anula os poderes da Akuma no Mi, ou seja, os usuários de fruta ainda conseguem se defender e contra-atacar normalmente. É a forma mais simples de Haki do armamento e não possui um efeito visual. Endurecimento é a evolução direta da técnica de aprimoramento. Uma forte concentração desse Haki pode endurecer o corpo do usuário, dando a ele ainda mais poder e resistência. É o Haki mais fácil de ser reconhecido porque as partes em que é aplicado ganham uma coloração preta. O efeito de fortalecimento dessa técnica é capaz de bloquear facilmente ataques cortantes como de espadas e até mesmo quebrá-las se o endurecimento for forte o suficiente. Visto a primeira vez no capítulo 605, quando Luffy usa o Gear Third para derrotar Kraken. Imbuição. Ao tocar em um objeto, o usuário pode imbuí-lo com seu próprio Haki para aumentar muito seu poder e resistência. A primeira vez que vemos isso é em Amazon Lily, quando as piratas Kuja tentam acertar Luffy depois de fugir da jaula em que estava preso. Qualquer arma imbuída por Bosushoku Haki é muito mais poderosa que o normal, além de permitir que sofra danos maiores sem quebrar. Assim como era de se esperar, os objetos imbuídos em Haki do armamento tornam os usuários de Akuma no Mi tangíveis, e essa habilidade geralmente é usada em conjunto com o endurecimento, tornando os objetos negros. Também é possível inserir o Busoshoku em um objeto sem fazer contato com ele, desde que o usuário tenha algum tipo de conexão com ele. Como exemplo, a gente tem o Katakuri imbuindo braços de Mochi fora do alcance de seu corpo. Mas aqui vale lembrar que, mesmo afastados, aqueles membros fazem de certa forma parte dele. Mas ainda tem algo muito interessante sobre a imbuição. Através da aplicação constante da técnica somada ao endurecimento, um fenômeno conhecido como lâmina negra ou Kokuto pode ser criado em qualquer espada. Normalmente, sempre que o usuário do Busoshoku Haki o aplica em sua lâmina, ela se torna temporariamente negra, assim como qualquer outro objeto. No entanto, existem certas espadas, como a Shusui de Ryuma e a Yoru de Mihawk, que se tornaram permanentemente negras. É dito que para alcançar esse nível são necessárias muitas batalhas e uma grande sincronia com a sua espada. Bom, assim fechamos o ciclo básico e vamos para o Haki do armamento avançado e suas técnicas. Emissão. Com essa técnica, o usuário pode projetar seu fluxo de Haki além dos limites de seu corpo. Esse método o permite danificar o alvo sem fazer contato direto, mas a maioria das pessoas não consegue usar essa técnica a uma distância maior do que alguns centímetros. Ela também funciona exatamente como a armadura invisível que eu disse no início do vídeo parafraseando Rayleigh. É possível repelir o inimigo sem fazer contato direto ou usar força bruta. E aí, como eu disse no meio do vídeo, quando dois usuários brabíssimos de Haki do armamento avançado se chocam, é essa insanidade que vemos. Na moral, que coisa maravilhosa. De acordo com Ryogoro, no capítulo 940, para executar a técnica de emissão, o usuário do Haki deve transferir todo o fluxo de Haki do seu corpo para as mãos, mas deve permitir que o Haki flua pelo seu punho ao invés de exercer força. E essa técnica foi vista pela primeira vez quando Sentomaru desviou os ataques de Luffy sem fazer contato direto. E progredindo da emissão, alcançamos o degrau mais alto do Haki do armamento avançado mostrado até então, a destruição interna. Essa técnica permite que o Haki projetado do usuário atravesse a primeira camada de um objeto e o destrua de dentro para fora. Basicamente, em combate, ela permite que o usuário transfira o Haki emanado para dentro do corpo do inimigo e o destrua internamente. Imagina, sei lá, lutar contra um dragão com escamas invulneráveis ou uma velhota com pele mais dura que aço. Essa técnica até que pode servir, né? Essa habilidade foi mostrada por Luffy e Rayleigh. Ambos a usaram para destruir coleiras que ameaçavam a vida de outras pessoas. E essas são todas as técnicas de Haki do armamento já mostradas na obra. Será que teremos mais alguma variação no futuro? Mas é claro que eu não vou parar o vídeo por aqui e vou levantar mais alguns pontos sobre ela, principalmente algumas curiosidades. No capítulo 687, Tashigi corta a Monet sem usar o endurecimento, provando que só usar o aprimoramento já é o suficiente para acertar o Shippologia.
Lembrando que o endurecimento foi visto pela primeira vez no capítulo 605, como já foi dito no vídeo. Então, se só ele pudesse tocar no Gelougia, a Tashig não teria feito um ferimento em Monet. O Smoker utiliza o endurecimento em seu Nanachuku GT, indicando que o Bosushoku Haki pode ser usado em Kairosek sem problema nenhum. Quando dois adversários com Haki do armamento se confrontam, aquele com a técnica mais forte sairá vencedor. Mas a força física também conta aqui. Mesmo um não usuário do Bosushoku pode se sobressair contra a defesa de um usuário, como ocorreu no capítulo 520 na luta entre Luffy e Boa Sandersonia, quando ele usou o Gear Second e ela não foi capaz de repelir seu golpe. Como o Haki do armamento se trata de uma energia, ele também tem um limite de uso. Quanto mais ele é utilizado, mais rápido se esgota a barra de energia da técnica. E eu sei que a galera entende bem o que eu quero dizer com barra de energia. Algo que me chama muita atenção são as coisas que podem ser Haki, mas não foram confirmadas, como por exemplo, a alcunha de balão de ferro dada a Big Mom. Desde pequena, ela é reconhecida por uma resistência monstruosa e uma pele impenetrável. Pode ser que inconscientemente ela emane o Haki do armamento por todo o seu corpo, blindando ele. E essa seria mais uma evidência de que o Haki não precisa estar endurecido ou enegrecido para estar sendo utilizado. Isso também explicaria o porquê de seus momentos de vulnerabilidade serem quando ela está emocionalmente abalada. Afinal de contas, a concentração e as emoções estão altamente ligadas ao controle do Haki. Outra possibilidade é que o Rob Lucci já usava o Haki do armamento avançado no confronto contra o Luffy. O Rokushiki é um conjunto de técnicas especiais principalmente usada pelos agentes da CP9. Rob Lucci era o único capaz de usar o Rokuogan, uma técnica que consiste em uma onda de choque emanada pelos punhos do combatente. A explosão dessa habilidade é capaz de ferir Luffy, assim como só uma técnica com Haki do armamento faria, causando nele ferimentos internos brutais. Isso te lembrou algo? Pois é, essa técnica parece muito se a utilização da emissão e da destruição interna do Haki do armamento avançado. Vale ressaltar também que o impacto é projetado da mão de Lucci a alguns centímetros de Luffy, exatamente como funciona a emissão do Haki. E aí talvez você já tenha pensado no próximo ponto que eu vou falar. Também outra técnica dos agentes da CP9, o Tekai. Essa técnica talvez utilize Haki, mas pelo que sabemos até agora, não. Mas por que não, se ela realmente parece alguém endurecendo o seu corpo e tudo mais? É dito que o Tekai é uma técnica que usa a força física, enquanto o Haki trata de utilizar a sua força espiritual / mental. Outro golpe que pode ser cogitado como Haki do armamento avançado é o próprio Red Hawk, devido ao dano interno que é causado no alvo. Mas não parece ser o caso, porque o próprio Luffy só inicia seu treinamento desse nível de Haki no capítulo 940. Então, se ele já soubesse essa técnica, teria sido capaz de pelo menos causar um dano mínimo ao Kaido, né? E sobre as chamas, ainda não sabemos porque elas são produzidas, mas não parece ter algo a ver com Haki, visto que absolutamente nada foi descrito sobre isso. É bem mais provável que tenha relação com a estrutura de borracha do Luffy. Talvez um superaquecimento do seu corpo provocasse esse fogo? Lembrando que o Red Hawk é uma técnica do Gear Second, onde o Luffy tem um aumento insano da circulação sanguínea. Então pode ser que seja isso, mas a verdade é que não temos uma resposta, então fica aí a especulação. E esse foi o vídeo falando sobre o Haki do armamento. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele seu like também. E as últimas considerações que eu tenho para deixar aqui são: a gente sabe que o Haki do armamento ele foi trabalhado de uma maneira um pouco estranha dentro da obra, porque a gente não viu ninguém usar o endurecimento, por exemplo, na guerra de Marineford, onde tinham as pessoas mais fortes do mundo lutando ali. É claro que depois do Novo Mundo, que o Oda começou a trabalhar isso melhor, mas eu gosto de deixar claro que pelo menos agora o que a gente pode interpretar e tirar é que existe essa diferença entre o aprimoramento, que é uma técnica invisível, que não é mostrada, não tem um apelo visual, que é diferente do endurecimento, que ela é mais forte e que ela mostra aquele enegrecimento nas partes em que o Haki está sendo utilizado. Então acho que a gente pode aprender bastante com vídeos como esse, acho que eles são bem informativos, bem legais. Eu espero te ver no vídeo do Haki do Rei. Aproveita também para checar os outros vídeos que estão passando aqui na tela, tem claro do Haki da Observação, como eu já disse. E é isso,
muito obrigado de verdade por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço pra você e valeu!